Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Samuel Ramos e eu vou ajudar você a confeccionar o tapete turquesa. Essa cor mais escura é a cor 2194 e esse mais clarinho é a cor 2012. Para a confecção dos dois eu utilizei Barroco Max Color da Círculo, número 6, agulha 3,5 e usei também tesourinha e agulha de tapeceiro aqui para cortes, acabamentos e emendas de fio. Se você quiser fazer com outra numeração de fio, também dá certo. Pode utilizar qualquer numeração de fio que vai dar certo o seu tapete. Esse tapete mede 1,20 m de comprimento por 63 de largura e com o fio Barroco Max Color eu gastei 2 novelos. Na verdade, sobra um pouquinho. Foram em média 700 gramas, ou seja, em uns 800 metros dá para confeccionar o tapete, mas isso pode variar dependendo da altura, né, e dos seus pontos aí. Então é sempre bom ter apenas uma noção, mas esses tamanhos aqui podem variar de pessoa para pessoa. No blog eu tenho também o gráfico desse tapete, então vou deixar o link na descrição e também das outras partes do passo a passo. Se você gostar da aula, se inscreva aqui no canal, eu vou ficar feliz em ter você por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blog do crochê, e se tiver alguma dúvida durante a confecção do seu tapete é só deixar um comentário que eu respondo você o mais rápido possível. Boa aula! Eu vou iniciar com 71 correntes. Para isso eu vou deixar uma sobra de fio aqui suficiente para mim fazer o acabamento no final. Vou posicionar o fio no dedo para trabalhar, introduzir a agulha, dar uma volta assim, olha, no fio. E aí já puxar a primeira laçada fazendo a primeira corrente, ó. Já tem uma correntinha. Agora faltam só 70. Para fazer corrente é fácil, né? Se você ainda não sabe, aqui no canal tem aula para fazer correntinha também. Então eu vou fazer aqui 70 correntinhas. Não se esqueça que essas correntes aqui só não podem ficar muito frouxa, né? Muito alongada também. Tem que ser mais ou menos parecida aí com seus pontos altos. Lembre aí da distância que tem um ponto alto e outro e faça com mais ou menos essa distância. Assim o início do tapete não fica mais largo do que o final ou vice-versa, né? Se fizer também muito apertada também, aqui no começo do tapete vai ficar muito estreitinho e no final, como terminaremos com ponto alto, vai ficar mais largo, né? Então tem que tomar só esse cuidado. Então eu tenho aqui, olha, 71 correntes, tá? Fiz aqui um cordão com 71 correntes e agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar, olha, na segunda correntinha, contando da agulha para trás, né? E vou introduzir ela assim, pegando só um fiozinho e vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Isso aqui já vai formar o cantinho do tapete. Vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Então o cantinho do tapete vai ficar assim, olha, bem retinho. Agora eu vou enrolar o fio na agulha e vou continuar trabalhando o ponto alto aqui, olha. Para cada correntinha vou fazer um ponto alto. 1, 2. É só seguir até o final. No final teremos um total de 71 pontos altos. Nós fizemos um total de 71 correntes, mas eu voltei na segunda com ponto baixo e comecei a fazer ponto alto então a partir da segunda corrente, né? Uma ficou aqui no cantinho para que o canto do tapete fique bem retinho, tá? É só seguir até o final do cordão e contar aí que teremos um total de 70 pontos altos. E aqui, olha, na última correntinha. Vou fazer o ponto alto aqui também. Essa sobra de fio aqui que eu deixei no início, olha, do cordão de correntes, eu vou deixar ela até no final, tá? Terminou aqui, olha, teremos um total de 70 pontos altos, contando com esses contando com essas 2 correntinhas que nós fizemos aqui no início, tá? Vou fazer 2 correntes, isso antes de virar o trabalho. E aí enrolo o fio na agulha, assim antes, porque aí eu giro o trabalho, olha, da esquerda para a direita, para voltar trabalhando aqui ponto alto em cima de ponto alto. Isso aqui significa o primeiro ponto alto, então o segundo ponto alto precisa ser em cima do segundo ponto de base, tá? Olha, nunca fazer aqui no comecinho, senão vai estragar a contagem de pontos. Então, em cima do segundo ponto alto, vou continuar fazendo ponto alto. Essa aqui é a segunda carreira e é igualzinha, tá? Só fazer ponto alto em cima de ponto alto em todos os pontos de base até chegar lá no final dessa carreira aqui.
só com pontos altos, desse jeito aqui. O local correto de introduzir a agulha é sempre, olha, nesse, já tem aqui, olha, bem marcadinho assim os buraquinhos para introduzir a agulha, tá? Nada de introduzir a agulha aqui no meio do ponto alto, que às vezes quem está iniciando tem essa dúvida, se é entre um ponto alto e outro. É aqui, olha, nessa cava que tem assim em cima de cada ponto, tá? Assim. Vou seguir aqui até o final da carreira, só ponto alto em cima de ponto alto. Eu já estou quase chegando aqui no final da carreira. E aqui no começo da carreira anterior, nós fizemos 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, né? Na verdade, sempre no início de cada carreira, fazemos 2 correntes, né, para iniciar. Então, no alto da segunda correntinha, tá? Precisamos fazer um ponto alto, já que significa que essas 2 correntes estão no lugar de um ponto alto, tá? Então, vou enrolar o fio aqui na agulha, vou na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima dela também, assim. Que aí eu continuo aqui na segunda carreira com 70 pontos altos. E aí o cantinho do tapete, ó, como você pode observar, também já está bem retinho. A lateral aqui também vai ficar bem retinha também. Viu? Muita gente às vezes tem dificuldade, porque às vezes faz uma corrente muito solta e acontece de fazer 3 correntes também. E aí esse primeiro ponto alto fica bem mais alto do que os outros pontos. Aí acontece de ficar torto aqui na lateral do tapete, tá? Então, olha, depois que fiz o último ponto alto, fiz 2 correntinhas, enrolo o fio na agulha antes de girar. E aí eu vou girar sempre da esquerda para a direita, assim. E já estou na posição para continuar trabalhando. Essa é a terceira carreira que eu estou começando agora. Então, as 2 correntinhas para formar o primeiro ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tenho aqui então, olha, o que eu chamo de bloquinho, tá? Que são 4 pontos altos. Mas na lateral vai ser sempre assim. Vamos fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolar o fio na agulha, girar o trabalho e fazer mais 3 pontos altos. Agora eu vou continuar trabalhando só que bloquinhos vazios, que são assim, olha. 2 correntinhas, enrola o fio na agulha, pula 2 pontos de base e faça ponto alto no terceiro ponto, olha, assim. Pulei 2, no terceiro eu fiz um ponto alto. E aí eu fiz um bloquinho vazio, tá? Então eu vou fazer novamente 2 correntes, enrolo o fio na agulha, pulo 2 pontos, ponto alto no terceiro. Assim. Eu vou seguir agora até sobrar só 3 pontos de base aqui no final dessa carreira aqui, tá? Vou fazer até aqui, olha, vão sobrar só 3 pontinhos, aí eu mostro para vocês como fazer. Mas aqui é só uma repetição. Fazer assim até lá no final, olha. 2 correntes, enrola o fio, pula 2 e faça ponto alto. 2 correntes, enrola o fio na agulha e faça ponto alto. Fácil, né? Já estou chegando aqui no final, olha. Então fiz mais um bloquinho vazio aqui. E aí sobraram só 3 pontos altos, olha, contando com as correntinhas que eu fiz para virar o trabalho. Por falar em correntinhas, eu sempre enrolo o fio na agulha antes de girar para voltar na carreira seguinte, porque assim, olha só, como a correntinha já fica aqui, olha, virada para cá, para facilitar eu fazer ponto alto ali. Sobraram só 3 pontos de base, então eu vou completar com ponto alto. Se você se lembra, no início da carreira nós fizemos 4 pontos altos, contando com as correntinhas, né, iniciais. Então aqui, olha, quando sobrou 3 eu vou completar com pontos altos. Teremos também 4 pontos altos formando a lateral daqui. Pode ver que a lateral aqui também está ficando bem retinha. Se você olhar um pouco mais de cuidado no início da carreira, parece que esse primeiro ponto alto é um pouquinho mais baixo. Mas como eu disse, é estratégico, tá? Porque, olha, quando eu faço o último ponto alto aqui, o que acontece é que ele ajusta
ao tamanho dos outros, já que eu fiz ponto alto na segunda correntinha. Se ela tivesse muito folgada, por exemplo, se eu fizer aqui 3 correntes para virar, porque tem muita gente que tem costume assim, né? E aí voltar aqui com ponto alto, olha só, esse ponto alto ele é bem maior, essas 3 correntes é bem maior do que o meu ponto alto. Olha o que acontece, fica um buraco aí, olha, tá? Porque as 3 correntes ficam maiores que o meu ponto alto, tá? Então vou voltar aqui, porque assim que eu terminei, olha, fiz o último ponto alto aqui em cima da segunda correntinha, formando a lateral seguinte. Eu vou fazer 2 correntes, enrolar o fio na agulha. Esse ponto alto vai ficar menor, mas é melhor que fique assim um pouquinho menor do que fique sobrando. Giro o trabalho e vou voltar na quarta carreira agora, tá? A lateral vai ser sempre assim, enrolou o fio na agulha e vamos voltar com mais 3 pontos altos, formando aqui a lateral. Ficou assim, tá? Então sempre que for fazer a lateral, for iniciar uma carreira, é para fazer 2 correntes, enrolar o fio na agulha, girar o trabalho e fazer mais 3 pontos altos. Outra coisa que você pode notar é que parece que fica um pouquinho arqueado assim, né? Ó, fazendo um arco aqui, né? O trabalho, olha, ele fica mais assim, né? Deixa eu girar ele mais aqui, olha. Parece que está meio arqueado, né? Olha, não está retinho. Mas deixa eu te dizer, é normal, tá? Ele só não tem estrutura. Se você colocar ele, ele fica retinho também, olha. Se você ajeitar ele aí, ele fica retinho, tá? Deixa eu botar assim no comprimento para você ver. Ele fica retinho. Como não tem uma estrutura ainda de peso ainda no restante do tapete, então é bem normal que se você só jogar ele assim em cima da mesa, talvez ele pareça assim um pouco virando uma canoinha assim, tá? Mas não se assuste não, pode continuar trabalhando aí que tá certinho. Ele vai ganhar estrutura e peso aqui na frente e aí ele vai ficar bem retinho o seu trabalho, tá? Eu vou continuar aqui agora, na quarta carreira é o seguinte. Fiz a lateral com 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes de espaço, enrolar o fio na agulha e fazer ponto alto em cima do ponto alto aqui, olha. Então eu fiz aqui um bloquinho vazio aqui. Eu vou continuar agora com mais 12 pontos altos, tá? Sempre assim, olha, no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, 2 pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto. Esse aqui então já é o terceiro. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Contando com esse ponto alto que já fizemos aqui, quando fizemos o bloquinho vazio, teremos um total de 13, tá? Por isso que eu disse fazer mais 12. Estou seguindo aqui com ponto alto, sempre 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Vou fazer bem devagar essa parte aqui. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Pronto. Cheguei aqui agora, tem um total de 13 pontos altos, porque eu fiz mais 12, tá? Contando aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou fazer 2 correntes de espaço e ponto alto em cima de ponto alto. Significa que eu fiz um bloquinho vazio para vocês se acostumando aí com a linguagem, tá? Que eu utilizo. Veja que eu fiz aqui então um ponto alto, né, para formar esse bloquinho vazio, e agora eu vou seguir novamente com mais 12 pontos altos, ou seja, eu vou vir até aqui, olha, com ponto alto. Pular 4 bloquinhos desse aqui, sempre fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Então vamos lá, no espaço de 2 correntes são 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha, já estou terminando aqui o segundo bloquinho. Por isso que eu nem conto os pontos altos, tá? Você vê aí que eu não fico contando, né? Eu conto os bloquinhos da base, então se eu dissesse assim, olha, faça mais 4 bloquinhos cheios, tá? Era só você seguir, olha, por 4 casinhas dessa aqui, fazendo sempre 2 pontos altos no espaço de uma corrente, de 2 correntes, perdão, e ponto alto em cima do ponto alto. Olha aí, eu tenho novamente, se você contar aqui, eu tenho
um total de 13 pontos altos, porque eu já tinha feito o primeiro, e aí fiz mais 12 pontos altos, tá? Então veja que aqui tem 13 pontos altos, duas correntes, novamente 13 pontos altos. Vou fazer novamente duas correntes, e aí se você preferir assim, olha, enrola o fio na agulha, pula a correntinha e vamos seguir com 13 pontos altos, tá? Que aí eu faço aqui o primeiro, que forma esse bloquinho, e sigo com mais 12, tá? Ou, olha só, é só vir até aqui, olha, até nessa direção aqui com pontos altos, tá? Isso aqui é para que você que ainda não tem costume com gráfico ainda e tal, às vezes tem só um quadradinho pintado, né? Que significa um bloquinho desse aqui que eu digo que são 4 pontos altos, tá? Cada bloquinho. Então, às vezes você pega um gráfico, quadradinho pintado e quadradinho sem pintar. Quadradinho pintado são os bloquinhos cheios. E os quadradinhos sem pintar são os bloquinhos vazios. Por isso que eu utilizo essa linguagem já para facilitar quando você pegar um gráfico também. Os gráficos que eu faço, sempre eu coloco mesmo o desenho de um ponto alto. É muito difícil só os mais antigos lá que não tem o desenho de ponto alto. Mas eu sempre coloco os desenhos de ponto alto, então se você ir no blog crochê.com.br, lá tem o gráfico disponível para você fazer o download e seguir esse passo a passo aqui também, tá? Facilita bastante. E é até legal você aprender a ler gráfico, que depois facilita muito o trabalho. Bem, fiz aqui os 13 pontos altos, vou fazer duas correntinhas de espaço, pular duas correntes, fazer ponto alto aqui em cima de ponto alto, esse já é o primeiro, vou seguir com mais 12, tá? Contando com esse, teremos um total de 13 novamente. Então, desta vez eu nem vou contar os pontos novamente, olha, vou só seguir aqui com ponto alto. Não caia na tentação de fazer mais de 2 pontos altos no espaço de duas correntes, tá? Por mais que fique assim, olha, cabe mais um, né? Mas é o espaço de 2 pontos, tá? Porque são duas correntes. Então não faça, senão começa a dar todo errado o tapete, ele fica todo torto. Aí a contagem de ponto erra, aí você já não sabe por quê. Então no espaço de duas correntes apenas 2 pontinhos altos. E aí, olha, segui aqui completando o 12º ponto alto, contando com o primeiro e o 13º. E aí eu tenho aqui logo à frente, olha, só um bloquinho vazio, que eu vou fazer igual aqui no começo, olha, da carreira. Um bloquinho vazio e a lateral com pontos altos, tá? Então vou fazer duas correntinhas. E aí eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto para formar aqui a lateral, olha. Como eu disse, se você fez as duas correntes e enrolou o fio na agulha antes de girar para começar a volta, a próxima carreira, perdão, olha, fica bem facinho você encontrar aqui onde finalizar na segunda correntinha. Isso facilita muito. Olha aí. Ficou retinho de novo. Lembra que era um pouquinho mais baixo, né? Esse ponto alto agora ficou retinho aí a lateral de novo. Então esta foi a quarta carreira, tá? Eu vou começar a quinta carreira do mesmo jeito, olha, duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e giro da esquerda para a direita. O trabalho já estará na posição para trabalhar novamente. Vou fazer a lateral, que é completar mais 3 pontos altos. Assim. Vou fazer duas correntinhas de espaço. E agora eu vou seguir, olha, com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo bloquinho. Ou seja, eu vou fazer até aqui, olha. Tá? Eu vou começar aqui do primeiro e vou seguir até sobrar só 3 pontos de base com ponto alto. Então vai lá, vou começar aqui no primeiro e fazer ponto alto em cima de ponto alto até sobrar só 3 pontinhos de base. Pronto, sobraram só 3 pontos de base, olha, aqui. Desse primeiro grupinho que eu tinha feito aqui na carreira anterior. Vou fazer duas correntes de espaço,
pular 2 pontos de base, já que sobraram 3, fazer ponto alto em cima do último pontinho de base. Agora eu vou seguir com 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, até sobrar novamente só 3 pontinhos aqui no final desse grupinho também, tá? Só seguir aqui, ó, com ponto alto em cima de ponto alto, até sobrar só 3 pontinhos de base desse grupinho seguinte. Se você contar a quantidade de pontos altos, só mudou aqui no começo. Olha, no começo eram 13, agora são 10 pontos altos, tá? Depois da lateral. Agora aqui eu vou continuar fazendo 13. Como eu comecei 3 pontinhos antes, então eu vou seguir até que sobre só 3 pontos. Então terei a mesma quantidade de pontos aqui, tá? 13 pontos. Vou seguir aqui com ponto alto, em cima de ponto alto. Ficou assim, tá? Vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base, vou fazer ponto alto em cima do terceiro. Vou completar aqui um bloquinho com mais 3 pontos altos. Já tenho o primeiro, vou fazer mais 3, ou seja, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base e fazer ponto alto. Se eu considerar que esse é o primeiro, eu vou completar 13, então falta fazer mais 12 pontos altos. Isso significa que eu vou vir até aqui, olha, em cima do próximo pontinho aqui, desse grupinho seguinte aqui com pontos altos, tá? Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Olha, ainda não tenho 12, então no espaço de 2 correntes vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto em cima do próximo ponto de base. Então, tenho 13, pulei 2, fiz 4, pulei 2, fiz 13 novamente. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos de base e vou fazer 10 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro. Então eu vou seguir até no final desse bloquinho aqui, olha. Porque aí teremos um total de 10 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho e agora, logo à frente, só temos a lateral do tapete, que é formada por 2 correntes. Pula esse espacinho e faça ponto alto em cima de ponto alto. Vou mostrar para você como está ficando a carreira toda, tá? Para facilitar aí para você conferir se está certinho. Quem já tem um pouquinho mais de experiência, eu peço que tenha paciência aí, porque eu preciso detalhar isso aqui bem para quem está iniciando não deixar de fazer o tapete, tá? Então eu fiz a lateral aqui, olha, com 4 pontos altos, né, contando com as 2 correntinhas que eu fiz para virar. Fiz 2 correntinhas de espaço, depois eu fiz 10 pontos altos, 2 correntinhas de espaço novamente, 13 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 13 pontos altos, 2 correntinhas, 10 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos para formar a lateral, tá? Essa foi a 5ª carreira. Agora eu vou começar a 6ª carreira, sempre da mesma forma, 2 correntinhas, enrola o fio na agulha, gira o trabalho e vamos voltar fazendo aqui a lateral com mais 3 pontos altos. Mais para frente eu já vou dizer para vocês só a partir daqui, tá? Que eu falar, olha, inicia a carreira fazendo tal e aí você já se apronta até aqui.
E aí sempre também vamos fazer isso aqui, 2 correntinhas de espaço. Agora, depois das 2 correntinhas de espaço, eu vou seguir com 7 pontos altos, começando aqui em cima do primeiro, olha, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço e vou seguir com 13 pontos altos. Vou pular 2 pontos de base, porque eu fiz 2 correntes, e já vou começar aqui em cima do terceiro ponto, fazendo ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até sobrar só 3 pontos de base aqui. Assim eu sei que eu já terei aqui o total de 13 pontos altos, tá? Eu vou chegar até, olha, que sobre 3 pontinhos dessa sequência que tem aqui logo à frente. Já estou chegando aqui, olha, no final, para completar os 13 pontos. Esse aqui é o 13º, tá? Dessa sequência. Ficou assim, ó. 4 pontos altos formando a lateral, 2 correntes de espaço, 7 pontos altos, 2 correntes de espaço, 13 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base e vou fazer 4 pontos altos. Então, um em cima do terceiro ponto, 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes e um ponto alto em cima do próximo ponto de base. 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço novamente, enrolar o fio na agulha e vou fazer novamente 4 pontos altos. Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro e faço ponto alto. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima do próximo ponto de base. No meio do tapete está ficando assim. Tá? Fiz 2 bloquinhos aí com 4 pontos altos cada um. Vou fazer 2 correntes de espaço, pular 2 pontos de base e vou seguir com 13 pontos altos. Então já começo aqui no terceiro, pulei 2, olha, começo no terceiro. E vou seguir aqui fazendo ponto alto. Se não der para fazer todos em cima, claro, não vai dar mesmo. Dos pontos de base, nós vamos completar lá no espaço de 2 correntes até completar um total de 13 pontos altos. Faltam 3, já fiz 10 pontos altos. Vou fazer 2 aqui, olha, no espaço de 2 correntes. E um ponto alto aqui em cima do próximo ponto de base. Então, tenho aqui 13 pontos altos, tá? Veja que eu terminei, olha, em cima do bloquinho seguinte. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontos de base e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora só ficou faltando a lateral. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, enrolar o fio na agulha, olha que eu estou fazendo essa lateral sempre com 2 correntinhas de espaço, e fazer ponto alto em cima de ponto alto. Teremos aqui um total de 4 pontos altos aqui na lateral do tapete também. Esse tapete é super fácil. Quem olha assim para ele acha que é difícil, mas não é não. É muito fácil. O efeito fica bem bonito, né? Esse efeito que a gente vai começar já a trabalhar aqui no meio do tapete. Se você está fazendo, você já viu ele pronto, sabe que ele tem um efeito bem legal aí no meio que parece uma aranha, né? É bem legal e é bem facinho de fazer também. Então eu terminei aqui, olha, a 6ª carreira do trabalho, tá? Agora pode ver que ele já não fica mais arqueado assim, ó. Agora até ele, se eu arquear ele, ele já embola porque ele já tem uma estrutura aqui, olha, no começo. E o meio do tapete está ficando assim.
Vou começar aqui a 7ª carreira, então, da mesma forma, 2 correntinhas, giro o trabalho, vou fazer a lateral com 4 pontos altos, só completar aqui com mais 3, né? Vou fazer 2 correntinhas de espaço, e aí vou fazer 4 pontos altos, tá? Começando aqui em cima do primeiro ponto de base, vou fazer 4, olha, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Tá? Isso assim. 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos. 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontinhos de base e vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Comecei aqui, olha, a partir, pulei só 2. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui até completar 13 pontos altos. Esse aqui já é o 5º ponto alto, olha. Olha, esse é o 13º. Cheguei aqui no final. 13 pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Pular 2 pontinhos de base. E vou começar fazendo ponto alto e vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Olha, um ponto alto em cima do ponto alto de base, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima desse primeiro ponto alto aqui do bloquinho que tem aqui à frente. Esse é o primeiro bloquinho. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base e vou fazer novamente 4 pontos altos. O primeiro fica em cima do ponto alto aqui, 2 no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima do próximo ponto de base. Mais uma vez 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontinhos de base, ponto alto em cima desse ponto alto aqui, vou fazer 4, 2 no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima do primeiro ponto de base do bloquinho seguinte. Então, olha, eu fiz uma sequência aqui intercalando, olha, bloquinho vazio, bloquinho cheio, né, com 4 pontinhos altos. Vou fazer novamente 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontos de base e vou fazer 13 pontos altos, começando a partir do terceiro aqui. Então, pulei 2 e vou seguir com 13 pontos altos. Olha, para completar aqui 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E aí o 13º já vai ficar aqui, olha, em cima do próximo ponto de base do bloquinho seguinte. Então fiz aqui, olha, depois do último bloquinho com 4 pontos altos, fiz 2 correntes de espaço e segui com 13 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, vou pular 2 pontinhos de base e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Para completar aqui a carreira, vou fazer 2 correntinhas de espaço e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegamos aqui no final da primeira parte do passo a passo, confeccionei então até a 7ª carreira, eu espero que esteja dando tudo certo com o seu trabalho, mas se tiver alguma dificuldade é só deixar um comentário. Os links para você continuar fazendo esse tapete estão aqui em cima e também na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima parte do passo a passo.